Muito bem, meu nome é Heron, vou falar sobre autovetores e autovalores. Vou seguir a minha guia aqui. Vamos lá. Para saber quais os autovalores e autovetores de uma matriz, precisamos saber sua definição. Dada uma matriz quadrada A de ordem n por n, dizemos que o número lambda pertencente aos reais é um autovalor de A quando existe um vetor não nulo V, tal que A vezes V é igual a lambda vezes V. Então, V é dito um autovetor de A associado a lambda. Agora vamos ver como calcular os altos valores e autovetores da seguinte matriz de ordem 3. A matriz A é 1 menos 6, 3, 0, 5 menos 2, 0, 2, 0, 0. A terceira linha. Em primeiro lugar, você precisa calcular o polinômio característico, P de lambda, onde se usa o determinante da matriz na seguinte expressão. P de lambda é igual a determinante de A menos lambda vezes a matriz identidade I de ordem 3. De uma forma mais simples, basta subtrair os elementos da diagonal principal da matriz por lambda e assim calcular o determinante. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, você pode usar a regra de Sarri e também o teorema de Laplace. Aqui irei usar o teorema de Laplace para já obter uma forma fatorada mais rápida. Para isso, escolhe a fila que tem mais zero. Vou usar a primeira coluna. Pega o primeiro elemento, 1 menos lambda, e faz vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, que equivale à primeira linha e primeira coluna, vezes o determinante dos elementos que sobraram. Já que usei o primeiro elemento, você pode isolar a primeira coluna e a primeira linha. Depois pega o segundo elemento, que é o 0, e faz menos 1 elevado a 2 mais 1, que equivale à segunda linha e à primeira coluna. Vezes o determinante dos elementos que sobraram, porque isola a primeira coluna e a segunda linha. Por fim, soma com o terceiro elemento, que é 0 vezes menos 1 elevado a 3 mais 1, terceira linha e primeira coluna, vezes o determinante dos elementos que sobraram. Como tem 2 zeros, você pode anular, pois 0 é 0 ou qualquer coisa é 0, e assim fica somente a expressão P de lambda é igual a 1 menos lambda vezes 1 e o determinante de 5 menos lambda. Menos 2, 2 e menos lambda, no caso. O determinante fica menos lambda vezes 5 menos lambda menos o menos 4. Resolve a multiplicação e fica lambda ao quadrado. Menos 5 lambda mais 4, porque com menos dá mais, né? Resultando na seguinte expressão. O polinômio característico é igual a 1 menos lambda vezes lambda ao quadrado. Menos 5 lambda mais 4. Pode-se dizer que P de lambda é igual a 0 e também 1 menos lambda é igual a 0. E lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 é igual a 0. Resolvendo a primeira expressão fica 1 menos lambda é igual a 0, coloca 1 do outro lado e fica lambda igual a 1. Agora vamos achar os outros autovalores da expressão. Lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 igual a 0. Já que uma equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. A fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores de a, b e c na fórmula, temos 5 mais raiz quadrada de 9 sobre 2, que resulta em 4.
Já a outra raiz fica 5 menos raiz quadrada de 9 sobre 2, que resulta em 1. Como isso achamos os autovalores? Lambda é igual a 1, lambda 2 também é igual a 1 e lambda 3 igual a 4. Agora iremos calcular os autovalores associados ao os autovalores associados aos autovalores 1 e 4, usando a seguinte expressão. A matriz A vezes o vetor V é igual a lambda vezes o vetor V. Como é uma matriz de ordem 3, usamos as variáveis x, y e z para representar o vetor V. Então, para lambda igual a 1, fazemos a primeira linha da matriz vezes x igual a x, a segunda linha vezes y igual a y, e a terceira linha da matriz vezes z é igual a z, resultando no sistema x menos 6y mais 3z igual a x. 5y menos 2z igual a y. 2y igual a z. Aqui deixamos assim 2y é igual a z. Aqui coloca o y para o outro lado, igual a zero, ficando 4y, 2z igual a zero. Divide a equação por 2, resultando 2y igual a z. Na primeira equação você coloca o x para o outro lado e pode cortar porque fica mais x com menos x. Iguala a equação a zero e fica menos 6y mais 3z igual a zero. Divide a equação por 3 e resulta em z igual a 2y. Com isso temos o vetor x como x, y como y e z como 2y. Sendo x e y pertencente aos reais. Podemos dizer que o vetor é igual a x, 0 e 0, 0 e 0, mais 0, y e 2y. Ou seja, autovetores V1 igual a 1, 0, 0 e V2 igual a 0, 1, 2. Agora nós vamos calcular os autovetores associados ao autovalor 4. Usando a mesma expressão, matriz A vezes o vetor V, x, y, z, é igual a lambda vezes o vetor x, y e z. Aí é a mesma coisa, primeira linha vezes x, que é igual a 4x. Segunda linha vezes y, igual a 4y. E terceira linha vezes z, igual a 4z, formando o sistema. O sistema é x menos y mais 3z, que é igual a 4x. 5y menos 2z, que é igual a 4. 2y é igual a 4z. Bom, aqui você divide a equação por 2 e fica y igual a 2z, no caso. Na segunda equação você coloca o 4y antes de igual e iguala a equação a zero, resultando em y igual a 2z. E na primeira equação você substitui o y por 2z, ficando menos 3x menos 6 vezes 2z mais 3z igual a zero. Resolvendo a equação, fica x é igual a 3z, a menos 3z. Com isso, calculamos o vetor, o x é igual a menos 3z, o y é igual a 2z e o z é igual a z, sendo o z pertencente aos reais. Assim temos o autovetor menos 3, 2 e 1. Portanto, os autovalores dessa matriz são 1 e 4 e seus autovetores são V1 é igual a 1, 0 e 0, V2 é igual a 0, 1 e 2 e V3 é igual a menos 3, 2 e 1. Muito obrigado.